Muita coisa pra gente falar. Tem Rayan fora da partida de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Informação já confirmada. Uma grave denúncia, né? Um rolo danado envolvendo a SAF do Vasco, a venda para 777, que envolve até o irmão do ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Que rolê aleatório que o Vasco se meteu. Você vai ter essas informações aqui nesse vídeo. Vasco da Gama devendo dinheiro, e bastante dinheiro. E fale sobre Leila Pereira no Vasco. Tem as últimas do Vasco, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que já está na cidade de Atibaia, que é próximo ali a Bragança Paulista, né? Onde o Vasco vai enfrentar o Bragantino. O Vasco já desembarcou em Atibaia e desembarcou sem Rayan. Rayan não viajou e é desfalque, né, desse jogo do Vasco contra o Bragantino. O Vasco publicou ali a lista de relacionados, destacando ali o David, né, como o homem da foto ali, né, na lista de relacionados. E o Vasco informou que o Rayan ficou de fora porque está tratando de um edema na coxa direita. Ele está fazendo um tratamento integral junto ao departamento médico do Vasco e realizando atividades parciais com o grupo. Então, Rayan está fora desse jogo. Inclusive, no embarque do Vasco, né, no aeroporto, o Fernando Diniz foi perguntado sobre isso e ele falou, deixa o menino descansar um pouco, deixa o menino no Rio descansando um pouco. Então, assim, acho que é mais o Vasco preservando o Rayan do que algo mais grave, né? Mas, enfim, tendo novidades, a gente traz aqui. O certo é que Rayan tá fora do jogo de amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino. Com toda certeza vai fazer muita falta, né? Rayan vem sendo o principal jogador do Vasco nessa temporada. Quem deve ser titular amanhã é Verratti. Com o Rayan de fora, Pablo Verratti deve ser o titular amanhã no ataque vascaíno. Verratti que está numa fase ruim, tem um tempinho que não marca um golzinho, mas amanhã vai ter a oportunidade de tentar balançar as redes de novo, né? O nosso Pirata, que é um jogador muito querido, né, pelo torcedor, e tomara que volte à boa fase amanhã. Bom, mudando de assunto, né? Acho que da partida era isso que tinha para falar. Desejar sorte pro Vascão. Vascão no momento bom. Se vencer amanhã, entra de vez aí na luta, né, por essa vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Estamos aí na semifinal da Copa do Brasil. Talvez a gente nem precise, né, dessa vaga no Brasileirão. A gente conquiste a Copa do Brasil. Mas, enfim, meus amigos, vou falar agora de SAF, né? De uma reportagem aqui feita pelos amigos do canal Expresso 1923, inclusive eu também faço parte, tá, do canal Expresso 1923, se você não conhece, se inscreva, é um canal que a gente faz live todos os dias, 9 horas da noite, tem live lá no Expresso 1923, e o Expresso publicou uma informação exclusiva sobre o pagamento suspeito do Vasco, né, com a 777, que foi feito ali a uma empresa do irmão do ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Eu vou ler aqui a matéria na íntegra para vocês. A matéria do Expresso diz o seguinte, ó. A novela do Vasco da Gama com o desastre 777 sempre surpreende e traz incríveis personagens à trama. A novidade agora é um pagamento suspeito e injustificado feito a uma empresa em Blumenau, Santa Catarina, cujo sócio é irmão do ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Isso mesmo, o Vasco da Gama fez um pagamento misterioso a um CNPJ do irmão de Boris Johnson. Aí disse da empresa Relâmpago, né, de Blumenau. O registro do pagamento foi encontrado durante a investigação interna que apura irregularidades na venda da SAF do Vasco a 777, como noticiou o Globoesporte.com. Em setembro de 22, mês em que foi sacramentado o negócio bilionário, cerca de R$ 776 mil foram depositados na conta da empresa MJ Capital, em contrato de nome Instrumento Particular de Acordo Preventivo de Litígio, sem, no entanto, que houvesse registros de que a mesma tenha participação de qualquer etapa do processo de constituição ou venda da SAF Cruz Maltina. A empresa foi criada na cidade de Blumenau no dia 24 de agosto de 2022, pouco mais de uma semana antes da assinatura do contrato da venda da SAF do Vasco a 777, que aconteceu no dia 2 de setembro, e tão somente 34 dias antes do depósito misterioso que recebeu do clube.
A MJ Capital teve vida relâmpago. O seu distrato foi assinado 4 meses depois, em janeiro de 2023. A empresa foi definitivamente desfeita em abril, apenas 7 meses após a sua abertura. Ou seja, quando recebeu o depósito, a empresa era recém-criada, não podendo, portanto, segundo a investigação da diretoria do Vasco, ter atuado no processo de venda da SAF, que vinha sendo feito desde 2021. Mas afinal, quem recebeu este depósito suspeito? É aí que entram os artistas do espetáculo no palco do riquíssimo folclore vascaíno. A MJ Capital tinha 2 associados. Um deles era Gabriela Chagas Maia, uma modelo brasileira de Manaus. O outro era seu marido, um inglês de nome Maximiliano Johnson, um executivo inglês que vem a ser irmão de ninguém mais, ninguém menos que Boris Johnson, o poderosíssimo ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Max Johnson, como é conhecido, é um empresário que já foi investidor no banco Goldman Sachs e foi vice-presidente do Conselho da Câmara de Comércio Britânico na China. Atualmente, entre os negócios, comanda a MJ Capital International. Porque sim, já existia uma MJ Capital, que é uma multinacional de investimentos e consultoria para negócios transnacionais, especialmente na Ásia e especificamente na China. A empresa tem o mesmo nome que a empresa criada para receber o dinheiro do Vasco da Gama. O Expresso 1923 tentou contato com Max Johnson e com Gabriela Maia para entender as justificativas para o recebimento do depósito, mas até a publicação dessa nota não teve retorno. O Expresso também fez contato com o procurador dos dois em Blumenau, o Ralph Sebold, que confirmou que fez o distrato da empresa, mas ele disse que só prestará informações aos ex-donos ou por procuração. Enfim, que loucura, hein? É até difícil de entender, hein? Que loucura. Vamos lá. A investigação interna segue no Vasco. No último dia 6, a comissão que apura as condições em que se deram a venda para a 777 emitiu um relatório indiciando 21 pessoas que podem sofrer penalidades por danos causados ao clube, sendo aplicada ali advertências até a exclusão do quadro social. Sobre o pagamento à empresa do irmão de Boris Johnson, o relatório, afirma ali que o pagamento foi feito. Meus amigos, é muita coisa, a matéria é bem... Aqui o que tinha para ler eu já li, mas é uma matéria que vai dar o que falar com toda certeza e você pode acompanhar essa investigação e todos os detalhes hoje, 9 horas da noite, no canal Expresso 1923, beleza? 21 horas no Expresso, isso vai ser bastante debatido com mais alguns detalhes, então você pode acompanhar por lá para saber mais detalhes. O Paulo CRVG, fale sobre Leila Pereira no Vasco. Paulão, o acordo de empréstimo de 80 milhões de reais está confirmado. A Crefisa terá direito a 10% das ações da SAF do Vasco se daqui a 3 anos não houver o pagamento, há 1 ano de carência, e após esse 1 ano de carência, tem 2 anos para que o Vasco devolva os 80 milhões de reais. Se não devolver, o Vasco fica com... O Vasco não. A Crefisa fica com 10% da SAF do Vasco, tá? Foi uma das exigências feitas pela Leila. Leila, nas tratativas com o Vasco, também exigiu ter direito a veto em caso de venda da SAF do clube até junho do ano que vem. Esse é o tipo de movimento que me parece meio estranho para alguém que está só emprestando dinheiro. Mas não dá para afirmar que a Leila possa comprar o Vasco antes de deixar a presidência do Palmeiras. Essa possibilidade hoje está completamente descartada. E aí, só para lembrar, quando o marido da Leila, o Zé Roberto Lamáquia, anuncia apoio ao Pedrinho, enquanto o Pedrinho ainda era só um candidato à presidência, o Lamáquia trabalhava com o Pedrinho em 2 alternativas. O primeiro, investir para a compra dos name rights de São Januário. O segundo, de compra da SAF do clube. Nenhuma das 2 negociações avançou porque o Lamáquia percebeu que a repercussão do Palmeiras foi a pior possível. E não só entre torcedores, mas também conselheiros. Até gente do grupo dele, que o respeita muito, começou a falar: Lamáquia, não dá para você ter a sua esposa presidente do Palmeiras e você como dono do Vasco. É um conflito de interesses inaceitável. Também não dá para você colocar 500 milhões de reais para comprar os name rights de São Januário. Se você quer fazer isso, você precisa se afastar da política do Palmeiras. Ou você precisa pedir para que a sua esposa saia do Palmeiras. E aí o Lamáquia percebeu que a coisa era séria e acabou meio que deixando o Pedrinho na mão. O Pedrinho ficou chateado com isso. E houve agora uma reaproximação com esse empréstimo de 80 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso?
que vai haver alguma chance de o Vasco ser comprado pela Crefisa a partir de janeiro de 2028. Mas eu imagino que até lá o Vasco já tenha encontrado um novo investidor, especialmente depois do acordo com os credores, que permitiu que a recuperação judicial avançasse, que o Vasco já tem suas contas mais bem resolvidas. Imagino que não vai demorar tanto tempo para que o Vasco encontre um novo comprador, tá bom? Bora falar agora sobre o Vasco, com movimentos que têm gerado muita suspeita dentro do próprio clube. Você vai lembrar que durante a semana a gente noticiou que uma comissão formada por vascaínos indiciou 21 pessoas que participaram da venda da SAF do Vasco para 777. Pois bem, aos poucos estão surgindo os motivos do indiciamento. Um deles é de que cerca de 4 milhões dos 70 milhões que vieram por empréstimo ponte da 777 para o Vasco acabaram sendo usados para pagar uma suposta dívida que o clube tinha para com o então presidente Jorge Salgado. Isso levantou muitas desconfianças. Pô, mas então o presidente fecha um negócio que logo de cara lhe garante 4 milhões de reais de devolução de um empréstimo que ele já havia feito? Até por isso, todos os 21 indiciados terão 15 dias para se defender dentro dessa comissão. A tendência é que essas investigações possam resultar até em desligamentos dessas pessoas do quadro do clube. Só para completar em relação ao time de futebol do Vasco, o Ryan virou dúvida para a partida contra o Red Bull Bragantino, principal jogador cruz-maltino nas últimas partidas, sentiu dores na coxa ainda no confronto contra o Fluminense na última segunda-feira. Se ele não puder jogar, Pablo Verrete será utilizado. Bora falar agora sobre o Vasco, que deve quase 10 milhões de reais em água, pelo menos é o que garante a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Essa empresa entrou com ação na justiça contra o Vasco da Gama. A concessionária de água pede uma habilitação de crédito na recuperação judicial do Vasco. A verdade é que ela está tentando morder 9 milhões e 900 mil reais da dívida que o Vasco tem com os seus credores. O Vasco admite dívida, mas assegura que hoje sua pendência é de 6 milhões e 200 mil reais. Há uma diferença aí de quase 4 milhões de reais entre o que o Vasco garante dever e o que a concessionária assegura que o Vasco deve. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Ryan está fora do jogo contra o Bragantino. Isso já se tornou oficial ao longo do sábado. Um edema na coxa, está tratando e deve voltar na próxima partida.